louvando, atendendo a muitas demandas, cantando nos cultos aqui, demais trabalhos da igreja, cantando fora. É um ministério fabuloso, a difusão da palavra de Deus através da música. E nós queremos conclamar a igreja a participar das atividades de ação de graças por esse aniversário, recebendo também carinhosamente um coral visitante. Os irmãos do coral da Igreja Presbiteriana da Penha, em São Paulo, capital, estarão conosco, participando de uma série de trabalhos especiais e algumas coisas em conjunto com o nosso coral. Vamos recebê-los bem, com carinho e amor, neste intercâmbio. No dia 19 de outubro, está um pouquinho distante, mas é importante reprisar isso, o culto do bebê, este culto de evangelização. Eu já perdi a conta, mas deve ser a 27ª edição deste culto. Não apenas para os nossos bebês nascidos desde o ano passado, final do ano passado, até agora recente, mas para aqueles que nós quisermos convidar, conhecidos, amigos. É um culto evangelístico. Nós vamos entregar um exemplar da Bíblia a cada família, a cada bebezinho. Os bebezinhos, por enquanto, não vão ler, né? Os papais poderão ler para eles, mas de futuro eles vão poder saber que quando estavam nesta faixa etária tão de recém-nascidos, já tinham a oportunidade de receber a palavra de Deus. Então, inscreva o seu bebê, e eu creio que nesse domingo saiu correto o e-mail por meio do qual você pode fazer a inscrição, é culto bebê. Tinha saído culto do bebê, o pessoal entrando lá não estava conseguindo. cultobebê@hotmail.com ou na secretaria, e você precisa também enviar uma foto do pequerrucho com os demais dados. No domingo que vem, no culto às 11 horas, nós estaremos fazendo o lançamento da 2ª edição do livro do nosso pastor reverendo Orlandi, intitulado No Dia da Perplexidade. É um livro que faz uma pastoral a partir do profeta Abacuque, um livro muito apreciável e que com certeza você tirará excelentes lições para a sua vida. Nós estamos instando com a igreja que venha, adquira o seu exemplar, ele vai estar dando autógrafo. Na verdade, o exemplar é de graça, ele só cobra o autógrafo, mas ele só dá exemplar autografado. Então você precisa vir preparado. Mas o valor não é caro, você pode não só comprar o seu, como comprar outros para distribuir. A gente às vezes precisa de uma mensagem, não sabe o que dá para alguém. Esse livro nós recomendamos, então você estará abençoando também o ministério do nosso querido pastor reverendo Orlandi, que hoje está lá com o grupo em Santa Catarina. Eu queria convidar a doutora Mônica para vir falar aqui do evento do AVA, que será no final desse mês. Bom dia. Eu gostaria de pedir para as mulheres levantarem as suas mãos, somos em muitas aqui, obrigada. Como é ter um coração de Maria no mundo de Marta? Você já pensou nisso? Pois nós estamos encucadas com essa pergunta, isso tem nos incomodado. E o AVA é um evento de mulheres aqui da igreja, que, além de muitas outras questões, nós vamos estar tratando disso. Aonde nós podemos nos encaixar melhor? Se você não fez sua inscrição ainda há tempo, as inscrições são limitadas, nós temos somente 150 vagas. Então, se você puder fazer sua inscrição hoje, nos próximos domingos, a Fernanda e a Adriana estão ali, ó. Levantem, meninas. Isso. Para ajudar você a se localizar. Quando sair aqui do culto, nós vamos estar lá fora. Eu gostaria que você começasse a pensar em que resposta você tem para uma pergunta como essa. O evento é um evento somente para mulheres. E se você tem alguma amiga que você entende que ela pode estar aqui, no dia 27, no boletim, a informação não saiu correta, por favor, corrijam ali, é no dia 27, sábado, das 2 até as 8 da noite, é um tempo só para nós podermos refletir e conversarmos e compartilhar do amor de Deus por cada uma de nós. Eu espero você. Deus abençoe. Bom dia. Passamos a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 23 a 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O poder do Senhor se revela sobre tudo. O Senhor tinha poder sobre todas as coisas, sobre este mundo e o outro. E as ondas se levantaram como se levantam sobre a vida de cada um de nós. Mas ele falou e o mar se acalmou. Vamos, nesses instantes de meditação pessoal, orar, pedindo a Deus que Ele acalme a tempestade em nosso coração.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós elevamos a Ti o nosso coração através desta oração, as orações que se levantaram de cada coração aqui presente. Tu conheces, Senhor, a nossa vida e sabes, ó Deus, os nossos caminhos. E nós te pedimos, ó Deus, que nas horas tempestuosas, difíceis da nossa existência, com problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, a Tua mão acalme e traga paz aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que Tu estejas abençoando cada coração aqui presente, nos seus momentos difíceis, nas suas lutas, nas suas agruras, em todas as situações. Tu que és o Senhor que acalmas as tempestades do mar, podes também, ó Deus, trazer para a nossa vida paz, tranquilidade e alívio. Nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Irmãos, ato contínuo do nosso culto, depois de termos nossos problemas colocados aos pés de Jesus, os nossos pecados perdoados, é hora da gente agradecer pela graça dEle, pelo perdão dEle nas nossas vidas. E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou ler os versículos 2 e 3 do primeiro capítulo, que é a saudação que Paulo e Timóteo fazem àquela igreja. Diz assim a palavra: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja era conhecida e lembrada por Paulo pela operosidade da fé, pela abnegação do amor e pela firmeza da esperança. Que nós possamos ser lembrados assim também pelo Senhor. E operosidade de fé se faz com recursos. Não existe obra que não se faça com recursos, e por isso, nesse instante, que a gente dedica também as nossas vidas, que a gente agradece a Deus pelo perdão e pelo cuidado nas nossas vidas. A gente também dedica parte daquilo que Ele tem nos dado para o sustento da sua obra. Não existe obra, não existe fé sem obra, e não existe obra sem recursos. E esse momento é um momento especial, em que a gente pode também oferecer os nossos recursos, além das nossas vidas, da nossa família, do nosso trabalho e do nosso tempo, para a construção do reino aqui na terra. E é isso que nós vamos fazer como família, com alegria. Aqueles que nos visitam não se constranjam, mas se sentirem vontade no coração também de contribuir com a obra que é feita por essa igreja, sintam-se à vontade. Enquanto nós estivermos entregando os nossos dízimos e ofertas, eu convido a igreja a entoar o cântico, o hino de número 315. Na última estrofe nós vamos nos colocar em pé e as crianças venham à frente para poder sair para a mensagem especial para vocês. Hino 315, convido os diáconos para a coleta dos dízimos e ofertas. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá.
cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. As crianças estão convidadas a virem aqui à frente. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Oremos. Deus, faz com que esse hino que a gente acabou de cantar seja realmente verdade nas nossas vidas e que a gente esteja disposto, como filhos teus, como igreja tua, a lutar e a trabalhar até o Senhor voltar. Que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos inspire sempre, Deus, a ajudar a construção do Teu reino aqui na terra. Que a gente possa ter mãos doadoras, que a gente possa ter compaixão, que a gente possa ter o olhar de Cristo como igreja, que a gente possa ajudar os pobres, as viúvas, que a gente possa, Senhor, sentir o desejo ardente nos nossos corações de proclamar a Tua palavra. Nos ajude, Deus, a Te servir cada vez mais. Obrigado porque é o Senhor quem nos motiva, é o Senhor quem nos inspira. Obrigado porque é o Senhor quem nos sustenta. E nesse instante a gente quer dedicar as nossas vidas, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós recebemos do Senhor, para que o Senhor use de acordo com a Tua vontade, para a nossa alegria, mas principalmente para a construção do Teu reino. Que as ofertas que foram aqui depositadas, Deus, possam ser usadas para o bem-estar das pessoas, possa ser usada, Senhor, para a salvação das pessoas e para o sustento desse trabalho. Obrigado por aqueles que puderam doar, aqueles que puderam contribuir, ensinar o Senhor de retribuição da Tua graça. Dá-nos cada vez mais, Deus, de acordo com a Tua vontade, mas acima de tudo, dá-nos corações generosos, dá-nos, Senhor, amor pelas almas, para que a gente possa ser como Cristo é. Nós pedimos que, nesse instante, o Teu Santo Espírito esteja presente nesse instante, no nosso meio, conduzindo, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes para receber a Tua palavra. Unja, Senhor, a boca do pastor, unja, Senhor, a boca daquela que vai falar para as crianças. Dá-nos entendimento do Teu Santo Espírito, que nós possamos ser alimentados pela Tua palavra nessa manhã, renovados na nossa fé e principalmente desafiados para o Teu serviço. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar.
Convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Lucas 15, 11 a 32. Vamos fazer a leitura responsiva desta passagem. Lerei os versículos ímpares e os irmãos responderão nos versículos pares. Leiamos. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que ficaram. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a sua roupa, vestiu-o, pondo-lhe um amuleto e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é consolo. Ela mesmo diz de si que na paciência e na consolação das Escrituras temos o caminho do Senhor. Ela fale ao nosso coração, à nossa vida, ela redimensione os nossos passos. Esta passagem conhecida, reconhecida, venha mais uma vez ao encontro da nossa realidade, e possamos não apenas aprender as lições aqui contidas, mas viver, ó Deus, em conformidade com a Tua vontade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Retomada. Os aficionados da Fórmula 1 e congêneres, com certeza quando a gente usa essa expressão, eles logo pensam naquela disparada em que vem o carro de Fórmula 1 na corrida e aproxima-se a curva, então é preciso diminuir um pouquinho, entrar na curva e no determinado ponto fazer a retomada para que a velocidade continue a mais alta possível. Se diminuir demais, com certeza o adversário vai aproveitar exatamente aquela passagem para ganhar a dianteira,
mas se diminuir de menos, é perigoso rodopiar, é perigoso ficar por ali mesmo. Tem a medida certa, para que na retomada da curva não se perca a posição em que se acha. Na vida, nós passamos por situações adversas, muitas vezes é preciso diminuir o ritmo, muitas vezes é preciso enxergar a curva que está se aproximando, e é preciso fazer a tangente correta para dar continuidade ao nosso esforço, mas isso muitas vezes não é possível. Quando nós estamos falando sobre a importância de observar sinais que nos advertem sobre a nossa dinâmica, nós reconhecemos também que para muitos uma eventual retomada seja quase que arrancar de primeira, seja a partir da estaca zero, seja um reinício efetivo. Aquele empuxe que a velocidade da reta vinha nos dando já se zerou, já está absolutamente parado, estacionário. É preciso ligar de novo os motores. Nós estamos falando no que tange a nossa existência como um todo, mas às vezes em relação a um projeto, a um objetivo, a uma missão, a um ministério. Pela graça de Deus, nossa igreja tem realizado um trabalho amplo com a participação dos seus membros. São muitos segmentos, são sociedades internas, são ministérios, são grupos familiares, são obras assistenciais, missionárias, enfim, uma gama muito enorme, mas às vezes a gente observa que alguns setores parecem perder o ritmo e chegam mesmo a estacionar. Às vezes até estaciona na pista, a gente precisa dar uma ajudinha para ver se vai pelo menos para o estacionamento, para não parar a marcha dos que estão vindo, porque senão podem ser atropelados. O que vale no tocante à dinâmica, à lide do ministério da igreja, vale também no que tange a nossa vida pessoal. Alguns de nós estamos no ritmo do nosso trabalho, daquilo que idealizamos para esse ano que está correndo rápido e já vai chegar no final. Será que vamos dar conta de tudo aquilo que imaginamos fazer? Mas alguns já pararam, alguns já estacionaram, alguns não estão conseguindo se mover. E de tal maneira que isso tem se somatizado e atraído enfermidades de várias ordens, físicas ou mesmo psicológicas, psíquicas. Enfim, vivemos a necessidade de uma retomada. Nós estamos diante de uma passagem da Bíblia que faz parte de um conjunto maior. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é dedicado a uma resposta pronta e cabal do Senhor Jesus para com aqueles que criticavam o seu ministério, para com aqueles que achavam estranho que Jesus andasse com pessoas tidas como marginais da sociedade convencional e regular, entre eles os coletores de impostos, os publicanos e também os pecadores, uma forma genérica de se referir principalmente àqueles que tinham pecados na área sexual, aqueles que cometiam adultério, eram infiéis. Assim, não é sem conta que observamos na narrativa dos evangelhos que publicanos e meretrizes parecem fazer parte do mesmo quadro. E Jesus não se tinha por rogado de ser acompanhado desta gente, e muitas vezes até estar nos lugares em que fatalmente eles estariam. E os fariseus, dentre os fariseus aqueles que eram escribas, é importante sempre lembrar que todo escriba é fariseu, mas nem todo fariseu é escriba. Saía do quadro dos fariseus, esse partido religioso e político em Israel, aqueles que tinham a incumbência de escrever as escrituras. Não havia as impressoras modernas, né? Todo o trabalho das grandes gráficas, entre elas aquelas que nos servem com os exemplares da Bíblia, a escritura era escrita à mão. E esses escribas tinham o cuidado de observar na transcrição das escrituras tudo o que devia ser colocado. Eles saíam do quadro dos fariseus. E por isso o texto no capítulo 15, versículo 2 diz que os fariseus e escribas, aqueles que tinham esse trabalho especial, murmuravam dizendo: Jesus recebe pecadores e come com eles, faz refeição com eles, comunga com eles. Ao que Jesus então responde com 3 pequenas histórias. A primeira delas
a da ovelha perdida. Nesta história, Jesus descreve o pastor que, na contagem das ovelhas, percebeu que faltava a 100ª. E recolheu as 99, mas foi procurar pelos campos afora a tresmalhada. E atrás, e acha. E aí a conclusão é uma celebração muito grande. A segunda parábola da dracma perdida, uma moedinha que fazia parte de um conjunto no colar das donas de casa, geralmente para enfileirar os filhos, muitos filhos que se tinham, e esta mulher então perdeu uma das suas dracmas. Essas coisas que acontecem, desgasta, e por mais que a gente procura, não acha, né? Só vai achar o dia que não estava procurando. Mas ela não se deu por rogada, foi atrás até achar a dracma perdida, e celebrou com as suas amigas o ter reencontrado. Duas parábolas que falam de coisas perdidas, coisas que ficaram no caminho, mas que foram buscadas, foram achadas e houve regozijo. E aí chegamos à conhecidíssima parábola do filho pródigo. Sempre um desafio para nós pregadores, que tantas vezes pregamos e já ouvimos esta parábola, sua explanação, tentar achar algumas novas lições para nós. Ela é riquíssima. Ela pode ser vista em partes, pode ser vista no seu todo. Há lições preciosas para nós. Eu quero justamente, à luz desse contexto que nos informa, trabalhar aquilo que se diz com muita clareza nesta passagem acerca de um recomeço. Talvez um recomeço da estaca zero, talvez um recomeço de quem está indo um pouco devagar, está precisando de mais força, mais impulso, mais estímulo. Um recomeço sequer de quem está pensando no assunto, de quem já jogou a toalha, de quem já desistiu, de quem não quer saber de nada. Este é o tempo da retomada. Esta é a hora de retomarmos a nossa força, o nosso anseio, o nosso sonho, a nossa esperança. Nós viemos dizendo no culto às 9h, em nossa reflexão, acerca do momento que estamos vivendo, das eleições, que se avizinham de nós, e nestes dias a gente vê, pelo uso que cada partido, cada candidato pode fazer do espaço midiático, a apresentação de uma gama enorme de problemas pelos quais o país passa, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, na área econômica, muito mais ainda. E a gente fica com aquela impressão que parece que esses problemas não estavam aí o ano passado, o ano atrasado, desde depois da última eleição. E a gente fica com uma impressão que tão logo passa a eleição, seja o primeiro ou o segundo turno, que esses problemas ficarão aquietados e ficarão esperando a próxima campanha para serem mostrados a tamanha desgraça pela qual o país passa. Nós não podemos viver os soluços de eleição em eleição. E como dissemos na nossa mensagem no primeiro culto, quando muitos pensam que a eleição é a salvação, nós estamos informados de que a nossa salvação vem do Senhor, e a nossa ênfase naquela ocasião foi nos colocarmos em oração. Nós não estamos dizendo que a oração é a salvação, mas a oração nos leva à presença daquele que é a nossa redenção, a redenção da nossa pátria, a salvação da nossa gente. E este é um tempo de orar pelo Brasil. Este é um tempo de nos pormos de joelhos, genuflexos, não apenas para que sejam escolhidos, eleitos, aqueles que melhor representam os interesses da nação, os valores e princípios que nós entendemos serem os baluartes do nosso país, que a vontade do Senhor seja feita. Nós não estamos orando para que ganhe o nosso candidato, o nosso preferido, mas que a vontade de Deus se faça na vida da nação, no executivo, no legislativo e em todas as instâncias. É tempo de retomada para o país, é tempo de retomada para as nossas famílias, é tempo de retomada para a nossa igreja também. E eu queria, à luz desta percepção, extrair algumas lições preciosas para nós. Primeira delas é que na retomada contamos com o Pai Celestial que vem em nossa direção. Quando nós perdemos a força, quando a curva vai se aproximando e a gente acha que se não diminuir totalmente a gente não vai conseguir avançar e com isso perdemos toda a força, nós devemos ser agora alavancados para um recomeço, mas com uma certeza: Deus
está vindo na nossa direção. Aliás, nós só seremos novamente imbuídos deste Espírito porque o Senhor está nos atraindo, porque o Senhor está nos buscando, porque o Senhor está vindo ao nosso encontro. Não se trata de iniciativa nossa essa retomada. Não é porque atentamos para esta temática que as coisas vão funcionar. É o Senhor que está colocando, inclusive através da sua palavra proclamada nesta manhã, a oportunidade de sermos novamente estimulados à nossa caminhada. Esta história, como bem conhecemos, nos fala do filho mais jovem, que deixou a casa, deixou os pais, deixou o irmão mais velho, deixou os afazeres que lhes eram próprios como membro daquela família, tinha obrigações, tudo. Vai para longe, sua vida passa por um transtorno muito grande, e nós voltaremos a isso um pouquinho mais para frente em nossa reflexão, mas estando na mais absoluta miserabilidade, no estertor do sofrimento, na angústia de alma que um ser humano pode passar, ele atina com a possibilidade de voltar para casa e nem sabe como será recebido. Ele imagina que será escorraçado, ele imagina que irá sofrer sanções, ele se assume já numa postura de certa modéstia, uma humildade que pode até atrair uma certa dissimulação. Mas qual o quê? Quando ele, por fim, vai na direção da sua casa, retoma o caminho, retoma o objetivo, retoma o propósito, ele tem na contrapartida a caminhada do seu pai na sua direção. Versículo 20 diz que este moço então foi para o seu pai, mas diz mais, ele ainda vinha longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Nós queremos sublinhar esta lição que diz que quando nós entendemos que é tempo de retomar, nós vamos nos deparar não com um Deus que foge de nós, não com um Deus que dá de ombros para a nossa situação, não com um Deus que simplesmente nos acusa, ao contrário, um Deus que, mercê da nossa pecaminosidade, nos avista, Ele nos vê, Ele nos enxerga, Ele tem os seus olhos misericordiosos postos sobre nós. O texto diz que o pai viu e compadecido. A compaixão do Senhor é mostrada nos seus olhos postos sobre o filho. O pai o avistou e, compadecido, correu. Um pai celestial que corre em nossa direção, que vem em nossa direção. A figura da corrida é muito sugestiva, porque o pai com certeza era mais velho que o filho, né? E a gente, pela marcha inexorável do tempo, já não tem a mesma força para correr. A gente que corria alguns anos atrás com mais desempenho, agora é com muito mais esforço. Nosso querido pastor, reverendo Orlândia, 2-3 semanas passadas, participou da corrida aqui em Curitiba, da meia maratona. Foi muito bem sucedido, na medida do possível, né? Ele queria subir no pódio, parece que ele subiu no pódio depois que todo mundo foi embora, aí ele subiu lá e deu tudo certo. Mas eu queria que vocês orassem por ele, porque essa semana ele pediu uma folga para mim, no final do ano, lá na primeira semana de dezembro, se eu não me engano. Eu disse, não, tudo bem, a gente ajusta aí, não tem problema. Eu vou correr lá no deserto do Atacama, no Chile. Orem por ele, gente, por favor, né? Ele está mais ou menos na faixa etária do pai do filho pródigo aqui, né? Mas mesmo tendo essa disposição física prejudicial para si, ele toma a iniciativa, ele vai. O filho, não sei se a certa altura não pensou que o pai estava correndo para espantar ele, né? Mas acho que na dúvida ele ficou esperando, ele ficou imaginando o que seria isso. Isso nos lembra a história do indivíduo que veio para a cidade grande, morava no interiorzão, e ninguém lá conhecia estas coisas mais modernas, entre elas máquina de tirar retrato, né? Máquina fotográfica. E essa então que ele tomou conhecimento e adquiriu, era uma com temporizador.
Dava para armar ela e sair no retrato. Então ele reuniu toda a família lá no interior, arrumou todo mundo, colocou em cima de um pedestal, armou o temporizador, e no que armou o temporizador, saiu correndo para sair na foto. Quando ele sai correndo, todo mundo que está na foto sai também correndo para lá de medo, né? E ele diz: mas onde é que vocês vão? Onde é que vocês vão? Se você que conhece esse negócio está com medo, imagine a gente que não conhece, né? Então eu não sei se o menino ficou meio pasmo, eu vou ser pego aqui de surpresa. Mas o pai correu para abraçar, o pai correu para beijar, o pai correu para lhe dar o braço, o pai correu para salvá-lo, o pai correu para acolhê-lo. Não tenhamos dúvida se nesta quadra da nossa vida, do ano que está correndo, nós estamos desanimados, nós estamos desestimulados, nós estamos assim, não entendendo bem as coisas, já estamos jogando tudo para 2015 ou daí para frente. Eu queria dizer em nome de Jesus nesta manhã, que hoje é o dia da retomada, que hoje é o dia de reassumirmos a nossa posição na pista, que hoje é o dia de nos entusiasmarmos, inclusive, para fazer as ultrapassagens necessárias, seja no plano ministerial, seja no plano da família, seja no plano dos negócios, seja no plano dos projetos que o Senhor tem colocado para nós, e para isso, saibamos, contamos com o Pai Celestial que vem em nossa direção. Esta parábola é uma parábola que equivocadamente é chamada de parábola do filho pródigo. Ela acabou assim conhecida, porque inclusive na sua Bíblia está grafado assim, e eu sempre digo, o subtítulo não é Bíblia, é uma forma de separar os textos para nos ajudar na leitura, mas às vezes atrapalha, porque a ênfase desta parábola não é o filho pródigo, é o pai amado, que representa o Senhor nosso Deus, mas que também representa a muitos que Deus coloca na nossa vida, para serem como que canais da sua bênção, para nos estimular. Mas independente de qualquer coisa, o Senhor está vindo na nossa direção. Você não está sendo estimulado a retomar a caminhada para buscar forças de si mesmo, de onde você nem sequer as encontrará, para dar sequência. Ao contrário, é esse poder magnetizador da graça de Deus, esta capacidade de imantação que o Evangelho tem, da graça preciosa do Senhor, que está ligando os seus motores, que está impulsionando a sua caminhada, para que você tenha realmente um tempo de retomada. É tempo de retomar relacionamentos que estão partidos, é tempo de retomar objetivos que temos em mente. Saibamos que o Pai Celestial está nos estimulando, que é o Pai Celestial que está vindo na nossa direção para nos puxar, para nos atrair. É o Pai Celestial que vai dar inclusive o banquete, para que nos regozijemos, para que nos alegremos. Em segundo lugar, é importante considerar o que a parábola nos ensina, porque na retomada, se podemos contar com o Pai Celestial que vem em nossa direção, estejamos atentos, podemos nos decepcionar com muita gente, até mesmo com os mais próximos de nós, os que estão mais encostados em nós. Evidentemente que isso nos fica claro quando vamos chegando ao final da narrativa, e ali tomamos ciência da forma como o irmão mais velho recepcionou no coração a notícia de que o irmão mais novo tinha voltado, de maneira absolutamente negativa. Ele sequer queria entrar em casa, ele sequer queria estar próximo do seu irmão, ele não queria nem vê-lo, estava ogerizando aquela situação. E eu queria dizer que quando somos atraídos pela graça de Deus, somos estimulados a passar a curva e agora a avançar com muita força, não vai faltar pedra de tropeço, não vai faltar cardos e espinhos, não vai faltar quem desestimule, não vai faltar quem queira nos ver estáticos novamente, não vai faltar uma palavra de desânimo, não vai faltar uma palavra de desestímulo, não vai faltar um coração, um rosto, uma face negativa. Quisera eu poder dizer, olha, a única coisa que você vai encontrar é um Pai que vem na sua direção, o Pai do céu. E o Pai do céu só vai botar na sua frente gente boa, gente sorridente, gente que vai abraçar você, gente que vai beijar você, gente que vai dizer que você é lindo, maravilhoso. Não é verdade. Não é verdade.
A teologia da prosperidade, já cantada em verso e prosa tantas vezes, estimula o fiel a pensar que, uma vez em Cristo, todos os problemas estão resolvidos. De ordem material, relacional, sucesso, êxito e por aí afora. Fica-nos difícil entender que profetas, que apóstolos e até o Senhor Jesus tenham sido adeptos dessa teologia da prosperidade. Porque se eles foram péssimos adeptos. Eles foram um mau testemunho para essa teologia. Foram perseguidos, foram zombados, foram deixados para trás, foram cerrados ao meio, foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo. O rol das malignidades perpetradas contra servos de Deus do Velho e do Novo Testamento, da história da igreja, da história contemporânea da igreja, como hoje ainda nós vemos em muitos lugares. Os que testemunham o nome do Senhor estão sendo presos, estão sendo zombados. Hoje é um missionário egípcio por quem eu quero orar, me foge agora especificamente o nome dele. O nosso desafio missionário está nos instando a orar a propósito disso, que está correndo o risco de morte, preso, porque prega o Evangelho. Talvez aquele missionário, em algum momento da sua vida, pensou: será que eu vou ser missionário? Será que eu não vou? Será que eu vou desistir disso? E eu não diria que foi porque leu esse texto, mas pode ter lido qualquer outro texto. Deus diz: você retome a tua caminhada, porque eu estou indo na tua direção, sou eu que estou estimulando você. Mas esteja pronto, você será perseguido. Paulo, escrevendo a Timóteo, seu discípulo, diz: todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. E a perseguição veio de onde menos se esperava, né? De quem estava mais perto, de quem era do mesmo sangue, de quem tinha mesma origem, mas de quem não aguentou a concorrência, a competitividade. A crítica foi muito severa, foi assaz, forte, de tal maneira que revelou-se desanimadora, desestimuladora. Eu não quero me alargar muito nisto, porque a passagem fala por si mesmo, mas você, quando enfrentar uma situação como esta, e você vai poder descrevê-la melhor do que eu aqui, esteja alertado, o Senhor já havia nos advertido. E que isto não sirva de desânimo, ao contrário, sirva de estímulo, sirva de mais avanço ainda. Não é querer usar lugar comum, né? Mas as pedras que porventura forem atiradas em você, tome para construir alguma coisa com ela. Será muito mais útil do que ficar chorando pelos cantos. Na retomada, contamos com o Pai Celestial que vem em nossa direção, mas na retomada podemos nos decepcionar até com os mais próximos. Nós vamos caminhar para uma lição derradeira que tem uma série de elementos muito importantes para nós. Na retomada, precisamos tomar a decisão certa. Este moço sai de casa, esse moço faz o que pode, o que pensa, e aí a situação fica muito difícil e ele quer retomar as coisas. E na retomada, ele tinha a alternativa de voltar para casa ou não voltar para casa. Ele tinha dois caminhos assim. Eu diria que, apesar da gente poder optar por tantas coisas que estão para aí, as opções, as alternativas, no que tange a filosofia de vida, a religião, a relacionamentos, no final das contas só uma alternativa: a certa e a errada. A certa e a errada. Nós podemos elencar elas, aninhá-las mais a esse lado ou mais a esse lado, mas no final das contas a gente vai dizer: acertei, errei. E por isso eu queria começar com as escolhas erradas, que seriam uma advertência para não incorrermos nelas. Se você observar bem no versículo 13, que eu faço questão de ler de novo, nós lemos que, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. A língua portuguesa tem hora que nos ajuda bastante, às vezes atrapalha, dificulta, né? Conjugar o verbo certo não é fácil, escrevê-lo então, mais difícil ainda. Mas aqui a coisa caminha bem no ritmo.
Primeira escolha errada desse moço: distanciamento. Saiu de casa, foi longe, afastou-se. É o elemento que nos dá todo este cenário. Distanciar-se dos nossos, distanciar-se da fé, distanciar-se da igreja, por qualquer coisa que tenha acontecido. Não é boa política, não é bom para o nosso coração. Igreja não é lugar perfeito, nossa casa também não é. Aqueles que comungam a fé em Cristo também não são perfeitos, mas ainda é o melhor que nós temos. Ainda é aonde nós podemos encontrar os melhores valores. Muitas vezes nós estamos no meio daquele fervor, daquele calor espiritual, é a fogueira que está incandescendo, mas eis que um pequeno lenho escorrega da fogueira. A fogueira, na medida que ela vai se consumindo, né? Vai desestruturando tudo aquilo que ficou montado para aquele fogaréu todo, e um lenhozinho vai caindo um pouquinho mais para cá do conjunto daquela fogueira, e ele ainda está incandescendo, ele está queimando, mas ele já não está no meio de todo aquele fogo. E bastam algumas horas para que aquele lenho vá perdendo o vigor da chama e vai se esfriando, e no final fica um carvãozinho gelado. Às vezes nós até nos queimamos por estar juntos, mas estamos juntos. Um esquenta o outro, um entusiasma o outro. Esse moço achou por bem ficar longe da casa do pai. Optou pelo distanciamento. Foi uma escolha errada. Não bastasse o distanciamento, o que ele faz estando distante? Ele pratica a dissipação de tudo que tinha. Dissipou todos os seus bens. Dissipou recursos econômicos que faziam parte da sua herança. Dissipou algo que ele poderia ter por longos anos. Essa é a grande dúvida da nossa vida material. Se a gente gasta tudo que tem agora ou reserva um pouco para o futuro, né? Agora não gasto, deixa eu aproveitar para aproveitar no futuro, quando não vou ter mais nem saúde, nada, né? Então, a pessoa às vezes começa a gastar tudo agora, né? Boa política diz que nós devemos ser moderados em tudo, né? Mas esse moço dissipou tudo que tinha, não guardou nada. Não guardou energia, não guardou força, não guardou recurso para o futuro. Não guardou os relacionamentos que manteve. Aliás, foi usado nesses relacionamentos exatamente porque tinha recursos. São os amigos de ocasião, né? Quando a ocasião não é boa, eles vão embora. Consumiu tudo que tinha. A terceira escolha errada dele foi a dissolução, ou viver dissoluto. Isso aqui quer dizer um viver imoral, um viver sem princípios, sem valores. Cometimento do adultério, da prostituição, de todo tipo de prática, vício. Impressionante como as pessoas se dão ao luxo dos vícios. Os vícios se propagam com uma facilidade muito grande, hoje até virtualmente. Mas não deixa de ser vício e precisa ser tratado. Escolhas erradas que determinaram a parada dele, que determinaram o estacionar dele na pista, que determinaram a desgraça completa da sua vida. Eu não sei, em maior ou menor grau, o que isso atinge a você, pode atingir a mim também, mas nós estamos advertidos. Pode ter nome diferente, pode ter um contexto distinto, mas é o caminho das escolhas erradas. Faz parte das coisas desse lado de cá. Não é boa política. Afastar-se, consumir tudo que tem, viver fora dos princípios da palavra de Deus. Impressionante como muitos que foram tementes a Deus, vivendo na retidão, e por razões tantas passam a ser um testemunho contra o Evangelho. Passam a viver de uma maneira que depõe contra o Senhor Jesus. Mas vamos à decisão acertada, porque é isso que nos interessa. Esta realidade descrita dá lugar agora àquele que vai retomar a caminhada, e nesta retomada ele ainda não sabe, nós já sabemos, ele pode contar com o Pai Celestial, ele está advertido de que alguém pode ser pedra de tropeço, mas ele toma a decisão acertada. Versículos 17 em diante, ele cai em si. E eu já começo daqui. Esta é uma expressão muito curiosa.
Aliás, alguém já disse que o sujeito era tão magro, que quando ele caiu em si, ele caiu fora, né? Não deu para cair dentro dele. Esse cair em si significa que ele tomou consciência da realidade. Muita gente não quer saber da realidade. Muita gente não quer entender a realidade. Muita gente quer passar por cima da realidade. Os outros aqui erraram, os outros falaram, eu nunca falei, nunca errei, sempre fui certo. A casa está caindo, mas eu não estou vendo a casa cair. Não quero, tapa os meus olhos. Quando ele cai em si, ele está dizendo para nós, gente, vamos abrir os olhos, vamos enxergar a coisa como ela é, vamos perceber tudo o que está acontecendo. Há sinais claros de que as coisas não vão bem. E não tem nada a ver com calendário eleitoral, com calendário anual, com calendário eclesiástico. Tem a ver com o meu coração, tem a ver com a minha vida. Consciência da realidade. E quando ele toma consciência da realidade, o texto bíblico prossegue dizendo que ele toma o partido de ir para casa e dizer o seguinte, versículo 18, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Junto com a consciência da realidade, é uma decisão acertada de todos nós arrependermos-nos dos nossos pecados. Crente tem mania de achar que não peca mais. Crente pensa que alcançou a impecabilidade, por talvez não cometer certos pecados que cometia antes de conhecer a Cristo, aqueles bem cabeludos, né? Acha que não erra por palavras, por pensamentos, por ações, as mais simples, as mais corriqueiras. Pecado não tem tamanho, tem consequências. A consequência de um pecado pode ser esta, consequência de outro, outra consequência. Mas, diante de Deus, deste Pai amoroso, o que nos cabe é dizer, Senhor, eu não tenho andado nos teus caminhos. Nesta área eu tenho falhado aqui, naquela outra área eu tenho falhado assim. Senhor, eu preciso, entendendo esta realidade, me manifestar arrependido dos meus pecados. E arrependimento não é dor de consciência. Arrependimento não é mero remorso. Arrependimento não se revela apenas com o fluir de lágrimas que brotam da nossa face. Arrependimento é, estou tomando uma rota diferente. Estou assumindo uma postura nova. A palavra arrependimento na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, metanoia, na língua grega, quer dizer mudança de mente. Noia, mente, meta, virou, deu uma virada. Eu pensava assim, agora eu penso assado, agora eu penso diferente. E nesse sentido, quando ele assume esta postura, ele se encaminha para acreditar que será recebido do outro lado, e a decisão acertada é ter a fé no Salvador. Porque o que esse moço faz, na forma como aqui nos é narrado, é voltar para casa e saber, eu me confio que quem está do outro lado de lá vai me receber. Não é mérito meu, não é competência minha, não é alegar a minha história tão acidentada, dar explicações justificativas, cada um de nós tem. A única coisa que nos resta é um Deus gracioso do outro lado, e para isso eu deposito a minha fé nele. Isto é que se consolida na nossa fé. Nossa fé não é uma fé em nós mesmos. Nossa fé não é uma fé num credo. Nossa fé não é a fé numa instituição religiosa. Nossa fé está repousada na certeza de que um Deus gracioso nos acolhe do outro lado. E nos lançamos inteiramente nos seus braços. Curva a sua fronte. Vamos orar. Quero convocar você a esse momento de oração, pensando se você não está estacionário, se você não está desestimulado, se você quer retomar a sua caminhada ministerial. Falamos na nossa igreja tantas lides. Se você quer mesmo assumir alguma coisa daqui para frente, saiba, é o Senhor quem está impulsionando, é Ele que vem na sua direção, é Ele quem dá a iniciativa. Não se preocupe com as adversidades, não se decepcione com o que você vai ver, mas tome a decisão acertada. Não fique longe, não ande nos descaminhos desta vida. Se arrependa e volte ao Senhor Jesus, e volte à experiência com Deus.
Nós vamos cantar o hino 170. Este hino nos coloca diante do Salvador Jesus. Descreve o Senhor Jesus de uma maneira maravilhosa, em detalhes. E é na direção dele que nós estamos seguindo nesse momento. Vamos colocar-nos em pé. E eu queria, enquanto cantarmos este hino, aqueles que querem uma oração pela sua vida, por uma decisão que tomam, pela retomada depois dessa curva, deixe o seu lugar, venha aqui na frente, nós estaremos orando. Não tarde, venha, vamos cantar o hino e orar, encerrando assim o nosso culto. Sombra do calor que ao descanso nos convida, é Jesus, meu Salvador. Sol que extingue densas trevas, refúgio em plena luz, negra noite desfazendo, é meu bom Senhor Jesus. Fundamento inabalável em que posso confiar, infalível, imutável, rocha firme secular, porta aberta, sempre aberta, conduzindo a salvação, rica fonte donde emana gozo, paz, consolação. Tu que és tudo que cantamos agora, Senhor, acolhe-nos, acode-nos, socorre-nos, ajuda-nos. Queremos retomar a vida, o ministério, a obra do Senhor, o projeto que o Senhor tanto nos incentivou, e diminuímos, ó Deus, ao ponto de agora, passando por essa curva, sermos impulsionados na direção do Teu propósito. Cada um de nós, ó Deus, tenha a graça do Senhor, a graça motivadora, consoladora, que só o Senhor pode fazer dimanar dos altos céus ao nosso coração. Aplica, ó Deus, a Tua palavra a cada um de nós, conforme a necessidade. Conforta, consola-nos e dá-nos essa certeza de que, retornando para casa, Senhor, nós estamos sendo acolhidos pelo Pai que corre em nossa direção. Dá-nos, ó Deus, tomar a decisão acertada e dela não tergiversarmos, não desistirmos dela, porque na confiança que temos no Senhor, haveremos de ser vitoriosos. Despede-nos com a Tua paz e com a Tua bênção em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o Seu rosto e tenha misericórdia de nós.
Que o Senhor sobre nós volva a sua face e nos dê a paz. A graça do Filho, o amor do Pai, a consolação do Espírito seja com todos, hoje e sempre. Amém. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Vamos nos saudar na paz de Cristo. Bom domingo a todos. Vamos em paz.